jogadores, Enzo Abadio na área, e hoje vamos falar da seleção brasileira de Chile contra Brasil, que acabou em 3 para o Brasil, 0 para o Chile. Um jogo muito bom em geral da seleção brasileira, muitos jogadores entrando, indo muito bem. O Paquetá jogou muito bem, o Luiz Henrique jogou muito bem, o Rafinha jogou muito bem. Hoje o Martinelli estava um pouco desaparecido, assim, não estava aparecendo muito no jogo, não estava jogando tão bem. Teve 2 defesas muito boas do Alisson e ao mesmo tempo foi um jogo muito bom da seleção. Tá, gente? É isso que a gente quer ver, uma performance muito boa da seleção, tanto para esse jogo quanto para os próximos jogos. Se continuar assim, o Hexa vem, tá, gente? Então bora começar, mas antes disso já deixa o like, se inscreve no canal que a gente está rumo aos 800 inscritos. No momento que eu estou postando esse vídeo, só faltam 5 inscritos, então você que não tá inscrito, tá vendo esse vídeo, deixa o like para ajudar, para chegar para mais pessoas e para mais pessoas se inscreverem no canal. Você se inscreve pra gente bater 800 logo. Tá pensando o quê? Você tá vendo esse vídeo e não vai se inscrever? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito até o final desse vídeo e vão se inscrever, vocês aí que estão assistindo e não são inscritos. Também compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola, tá, gente? Então também ativa o sininho para receber mais vídeos da seleção brasileira. Na terça, dia 9, tem mais um jogo do Brasil, então eu vou estar comentando aqui para vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo, então bora começar. Gente, o Brasil de Carlo Ancelotti vem a campo com Alisson no gol, Wesley na lateral direita, Douglas Santos na lateral esquerda, a dupla de zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de volantes Bruno Guimarães fez um excelente jogo hoje, e o Casemiro, que é o nosso pitbull da marcação, volante mais brabo, DNA de campeão, tá? E aí a gente também tem lá na frente Rafinha, Estevão de um lado, Gabriel Martinelli do outro, do lado esquerdo, e lá na frente o nosso grande atacante João Pedro, que vem jogando muito agora no Chelsea, depois saiu do Brighton e hoje também jogou muito bem, mas não conseguiu marcar o golzinho dele, tá, gente? Hoje a gente teve o primeiro gol do Estevão pela seleção canarinha, pela seleção profissional, porque ele já tinha marcado no Sub-20, no Sub-21 também. E também a gente teve o gol do Bruno Guimarães com uma ótima jogada do Luiz Henrique, que hoje jogou muito bem. Hoje a gente vai falar sobre todos os jogadores do Brasil e sobre a seleção brasileira, o time em geral, e sobre Carleto Ancelotti. Também tivemos o gol de Lucas Paquetá depois de ser absolvido. Agora fez o golzinho dele pela seleção depois de 40 segundos que entrou, tá, gente? Então essa foi uma boa escalação de Ancelotti, lembrando, para essa convocação não temos Neymar, não temos Vinícius Júnior e não temos Rodrigo. Vinícius Júnior e Rodrigo foram poupados, na verdade, por causa da altitude, e o Neymar pela uma questão técnica, como disse ele mesmo. Tá, gente? Então, o que a gente esperava para esse jogo, primeiramente? A gente esperava que o Brasil ia golear. A maioria esperava que o Brasil ia golear pelo Chile ser o lanterna isolado das eliminatórias e não tendo mais nenhuma chance de classificar para a Copa nem para a repescagem, que são os famosos playoffs, tá, gente? Mas, vendo taticamente, o Chile hoje se defendeu com uma linha de 5. Primeiro num 3-4-3, taticamente falando, só que aí ele se mexendo em campo lá, formando a zaga e formando a defesa, 5 no meio de campo, quer dizer, 5 na defesa, na última linha, e também depois ali outros 4 ali e um na frente, que era o jogador do Southampton, o atacante camisa 9 do Chile, tá, gente? E o Brasil, nem até com Carleto, mas com outros técnicos também, já vem apresentando há muito tempo dificuldade de furar essa linha de 5 defensores dos times que vem para retrancar, que vem para fechar a casinha. Então o Brasil também mostrou muito isso hoje, principalmente no segundo tempo também, antes de ter se soltado e ter feito os 2 gols. Não percebam que hoje eu tô bem rouco, tá, gente? Porque o clima tá bem chatinho, tô bem rouco, mas tô
mas tô fazendo vídeo aqui pra vocês, tá, gente? O Brasil, como eu havia falando, tem muita dificuldade de furar essa linha de defesa, mas hoje conseguiu demonstrar um ótimo futebol. E aí, gente, começa o jogo. O Brasil, nos primeiros 10 minutos, começa muito bem, tendo várias chances. Uma chance do Gabriel Magalhães de cabeça, uma defesaça do goleiro do Chile. A gente também teve uma chance com o Martinelli, com o João Pedro, que aí na hora que ele foi limpar para chutar, o zagueiro do Chile tirou dele a bola. Mas hoje o Chile foi bem para retrancar, sabe? O Chile só teve uma chance de perigo, que foi numa defesa do Alisson, numa defesaça, na verdade, uma saída estranha do Alisson, que ele ficou na cara do gol, mas já estava impedido os dois lances, tá? E o Marquinhos tirou em cima da linha nesse segundo lance. Mas só isso que o Chile demonstrou de perigo. A gente já imaginava que não ia acontecer nenhuma zebra, nem nada, mas falando taticamente, eu esperava que o Brasil conseguisse no máximo um 3-0 mesmo. Muita gente que hoje eu perguntei pros meus amigos, tipo, também da escola, eles falaram 2-0. Dois falaram que ia ser 4-0. E aí eu já alertei eles. Falando taticamente, o Brasil ele não é tão bom assim pra furar a linha de defesa, principalmente com uma última linha de 5, tá? A gente viu isso muito na Copa América contra a Costa Rica e a gente viu muito isso hoje contra a Costa Rica. Não conseguiu fazer nenhum gol, só um com o Marquinhos, que estava em impedimento e foi anulado lá na Copa América. Foi uma decepção o Brasil ter empatado na estreia da Copa América contra a Costa Rica, mas é aquilo, tem demonstrado muita dificuldade, e não só com o Carleto Ancelotti, mas com o Dorival também já havia apresentado, até com o Tite antes, porque o Tite forte dele era mais a defesa do que o ataque, mas o Brasil do Tite também era bem sólido, tá? A diferença do Brasil de 2022 pra cá é muito grande, negativamente falando, infelizmente. E aí começa o jogo, como eu falei, muitas chances boas para a seleção brasileira, e aí depois esfriou um pouco o jogo, até que aos 40 minutos a gente tem o que? O gol do Estevão, o gol da seleção brasileira, numa jogada bem construída para o Brasil, e o Estevão só manda a bola para as redes de bicicleta ali, numa emendada de uma meia bike, ele já estava debaixo do travessão. Ia ser gol do Rafinha, mas ele quis fazer o primeiro gol dele pelo profissional. Pelo que a gente viu também, já deu para entender que o Rafinha entendeu o que ele queria fazer, porque o Rafinha já tem vários gols pela seleção e o Estevão queria marcar o primeiro dele pelo profissional. E aconteceu. O Estevão, ele é aquele menino que chegou muito bem agora no Chelsea. Ele chega muito bem, normalmente na Premier League, principalmente meninos como ele, que tem 18 anos, assim, que agora ele tem 18 anos e foi para o Chelsea. Ele já estava vendido há uns 3 anos para o Chelsea, tá? Já tinha decidido a proposta dele pro Palmeiras, tá? Então, o Estevão, normalmente, o que a gente poderia achar era que ele ia começar meio tímido. Agora no Chelsea, só que começou muito bem. A postura dele em campo é muito boa. Ele já vem indo pra cima, ele já vem tentando criar mais ataques e mais jogadas pro Chelsea. Eu acho que foi um reforço muito importante para o Chelsea. O Estevão vai ser um jogador de umas 4 Copas pelo menos, mas aí tem muito futuro o garoto. E agora com essa nova geração que tá vindo, Cauã Basile, tem os moleques ali do Corinthians também que tá muito bom, do Palmeiras, do Santos também, tem o filho do Robinho que tá jogando muito. Então a seleção brasileira lá pra frente promete muito mais, lá pra Copa de 2032. Podemos falar assim, até para a Copa de 2030, tem ali uns 5 anos para a Copa de 2030, ainda dá para desenvolver vários craques que estão agora com tipo 14, 15 anos, sabe? O toquezinho do João Pedro ali, então foi um belo gol. E aí termina o primeiro tempo com o Brasil
pressionando mais, só que não conseguindo furar tanto a linha de defesa do Chile. Indo para o segundo tempo, o jogo começou a ficar mais chatinho, o Brasil ainda menos não conseguia furar a linha de defesa do Chile e aí não conseguia criar jogadas, o jogo ficou bem chatinho de assistir. Eu até vou falar a sinceridade aqui pra vocês, até fiquei no celular nos primeiros 20 minutos de jogo, vendo shorts e tudo mais, porque tipo, e também vendo as análises táticas do jogo, porque a nota também tava muito ruim deles, principalmente no SofaScore, tava muito ruim. E o Brasil não estava jogando muito bem nos primeiros 20 minutos. Mas depois disso, entra Lucas Paquetá, entra Luiz Henrique, entra Caio Jorge, entre muitos outros jogadores. E aí o que acontece? Gol da seleção brasileira, gol de quem? Lucas Paquetá depois foi absolvido, já chega 42 segundos depois, já marca o golzinho dele pela seleção brasileira. Tá aqui o lance, uma jogadaça do Luiz Henrique com o Lucas Paquetá mandando para dentro, tá, gente? Uma jogada bem construída pelo Luiz Henrique, ele já chega, é aquele cara que já não sente o peso da seleção. A gente já via isso ano passado, que ele fez uma ótima temporada pelo Botafogo e também na seleção brasileira, tanto no Botafogo conquistando a Libertadores e o Brasileirão e conseguindo, desempenhos muito bons ao longo da temporada e também pela seleção brasileira, marcando gols decisivos, dando assistências decisivas como essa, uma bela assistência, uma bela jogada na linha de fundo do Luiz Henrique. E aí logo depois, 2 minutos depois, a gente já tem o que? Gol do Bruno Guimarães com uma jogadaça também do Luiz Henrique, que também teve uma construção ali do Bruno Guimarães. Eu acho que se o Bruno Guimarães não tivesse tocado nela, a bola não ia entrar. Mas, na minha opinião, eu daria gol para o Luiz Henrique. Pelo regulamento, gol do Bruno Guimarães, porque a bola não tinha entrado quando o Luiz Henrique chutou e bateu no travessão e aí ficou em cima da linha, tá? Mas, na minha opinião, o gol foi 99,9% do Luiz Henrique e 0,01% do Bruno Guimarães, tá, gente? O Luiz Henrique entra muito bem nesse jogo, tá? Luiz Henrique é aquele cara que não sente a pressão, é aquele cara que consegue bem furar a linha de defesa do Brasil. Eu acho que essa é uma mudança que o Carlo Ancelotti pode fazer para o próximo jogo contra a Bolívia na altitude. O Luiz Henrique é um cara que dá velocidade, é um cara que dá dinâmica para a seleção brasileira e tanto para os times, os clubes que ele vai jogar. Agora ele tá no Zenit, para quem não sabe, tá? Muita gente deve estar se perguntando, o Luiz Henrique tá sumido, né? Jogou muito pelo Botafogo e tudo mais. Tá sumido? Então, ele tá no Zenit da Rússia. Também não entendi porque ele tá lá, mesma coisa do Gerson. Mas ele está lá e continua jogando bem. E agora pela seleção continua mostrando isso mesmo. Eu acho que o Luiz Henrique, se continuar nesse nível que ele joga na seleção e tudo mais, pode até estar jogando lá, sei lá, no fim do mundo. Mas se estiver jogando nesse nível, eu acho que já crava um lugarzinho dele para a Copa de 2026, tá, gente? Então, o Brasil ao todo hoje jogou muito bem. Falando de cada um agora, dos primeiros 11 iniciais do Brasil, o Alisson, gente, o Alisson hoje não teve muito o que trabalhar, mas o que trabalhou foi bem. O Alisson é aquele cara que no Liverpool é intocável e na seleção brasileira também, taticamente falando, só que também tem muito aquele negócio de ter uma confiança do torcedor e isso é uma coisa que o Alisson não tem tido tanto nesses últimos anos, também nessas últimas 2 Copas que ele participou, tá, gente? Mas ao todo jogou bem hoje nas bolas que tinha que trabalhar. O Wesley hoje teve um jogo muito raçudo, como ele sempre é, e teve brigado por todas as bolas. Ao todo, eu daria uma nota 6 ali pro Wesley hoje. Jogou bem pelo lado direito, mas nem tanto assim. Marquinhos, Gabriel Magalhães, não vou nem falar. Excelentes, nota 10 ali pra eles, jogaram muito. Douglas Santos, eu gostei do jogo do Douglas Santos hoje. Queria que o Ancelotti tivesse testado o Caio Henrique. Provavelmente contra a Bolívia, o Caio Henrique vai começar com os 11 iniciais. Pra quem não conhece o Caio Henrique,
grande lateral esquerdo do Mônaco, tá jogando muito, junto com o lateral direito do Mônaco, que é o Wanderson, tá? Ele já vem pedindo passagem há muito tempo, eu já venho falando aqui no canal há muito tempo dele, só que nenhum técnico tinha chamado e agora chamou. Tá, gente? Casemiro e Bruno Guimarães, ótima partida. Casemiro defensivamente, Bruno Guimarães criativamente, tá? Martinelli, meio sumido hoje, tá? As jogadas que tentou, errou tudo, então o Martinelli tem que melhorar um pouco mais no quesito ali de aparecer mais pro jogo e acertar a jogada, ser, como é que fala, ser positivo para as criações do Brasil. O Rafinha, muito bom, Rafinha não tem nem o que falar, cracaço da bola. Estevão, hoje uma partida muito boa do Estevão, não só porque fez o primeiro gol, mas foi um dos caras que mais tocou, mais teve ações com a bola no primeiro tempo e jogou muito bem. Também na partezinha ali de segundo tempo que ele ficou, e o João Pedro jogou bem hoje, fez vários pivôs muito bom, fez a jogada também do primeiro gol do Brasil. Uma nota 7 ali pro João Pedro, tá, gente? Então é isso, vou ficando por aqui. Vocês gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram. Já deixa o like, se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 800 inscritos. Só falta 5 inscritos, tá? Por favor, vocês aí que estão assistindo e não estão inscritos, se inscreve aí, tá, gente? Tô gravando aqui rouco. É mó ruim gravar assim, é muito ruim. Eu espero que vocês estejam me ouvindo direito, porque minha voz, vocês vão perceber. Se vocês olharem para os outros vídeos, vocês me ouvirem nos outros vídeos, me ouvir agora, tá muito diferente, tô muito rouco. Tá muito ruim gravar assim, desse jeito, mas também é o tempo, né? Tá muito ruim, tem muita gente ficando resfriado nesses últimos dias. Mas também compartilha com todos os amigos da sua família, porque se eles não gostam de futebol, que eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola, da seleção brasileira, de futebol europeu, do Brasileirão. Hoje o Caio Jorge entrou, não fez muita coisa, então não dá nem pra avaliar ele ali. Partida, eu diria que o melhor jogador da partida foi o Luiz Henrique. Tá, o Luiz Henrique, mesmo entrando nos 20 minutos ali de segundo tempo, os 25 minutos que jogou, pelo amor de Deus, jogou pra caramba. Eu não tenho que falar outra coisa, jogou pra caramba. Meu Deus do céu. Então é isso, gente. Um jogo muito bom do Brasil. E era isso que nós torcedores precisávamos para reconquistar a fé do Hexa de 2026, tá, gente? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fui!